De um lado, nós temos a empresa em busca de talentos no mercado. Por outro lado, nós temos as pessoas com deficiência que se sentem à margem deste mercado. Por isso, o tema de hoje no programa Talentos em Foco é inclusão. Confira. Olá, estamos com mais um programa Talentos em Foco e o tema hoje é de suma importância. Nós estamos vivendo uma crise de mão de obra de pessoas e nós também temos um problema sério em nosso país, não só na região da Baixada Santista, mas no país inteiro, que é a questão dos profissionais que têm deficiência, que possuem com deficiência, que precisam ser recolocados no mercado, ser colocados, na verdade, no mercado, né? E para isso eu trouxe um especialista da AVAP, nós vamos falar um pouquinho da AVAP, que é o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Paulo. Você é especialista nacional de inclusão, né? Isso, eu sou gerente nacional de inclusão da AVAP. Da AVAP, isso. Ok, isso é muito bom. Conta pra gente um pouquinho o que é a AVAP, onde é que ela fica, né? Tá e ótimo. de onde ela surgiu, por favor. Tá ótimo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, Paulo. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que para a nossa organização é muito importante. Em nome do presidente da AVAP, eu agradeço o convite. A AVAP é uma associação de assistência social, é uma organização não governamental, que nasceu no ABC Paulista há mais de 30 anos. É uma organização que trabalha especificamente com inclusão de pessoas com deficiência e direito e defesa de direitos das pessoas com deficiência, né? Para isso nós temos unidades de reabilitação, tanto da parte clínica, quanto unidades de capacitação e aprendizagem, onde nós procuramos ter programas e processos para melhoria de empregabilidade de jovens com deficiência, para posteriormente inseri-los no mercado de trabalho. Então nós temos hoje 8 unidades situadas no Grande ABC, em São Paulo, e temos também entidades no restante do Brasil que foram formadas por nós para poderem capacitar e prestar esses serviços para a comunidade, especialmente para as pessoas com deficiência. E são mais 16 unidades em outros estados. Ok. Então, 30 anos, quer dizer, nem se falava desse tipo de assunto, mas as necessidades já existiam. Sim, já existiam. Isso tem muito a ver com a criação da organização, né? A AVAP nasceu dentro de uma grande montadora do ABC Paulista, no caso a Volkswagen. Mas nasceu para a necessidade das pessoas, não da empresa, não é das isso? Pessoas, exatamente. Os funcionários, nossos fundadores, tinham filhos com deficiência, né, crianças que tinham algum tipo de deficiência, e esses funcionários verificaram que os recursos disponíveis na comunidade eram recursos que não atendiam adequadamente seus filhos. E aí essas pessoas, na hora do café, na hora do almoço, conversando e falando das suas dificuldades, eles perceberam que várias pessoas vivenciavam a mesma situação, né, de ter a questão da deficiência em suas famílias. Foi aí que eles resolveram se unir e aí fundaram a associação. Então ela começou dentro do serviço social da Volkswagen, e aí depois nós criamos a nossa primeira unidade de reabilitação em São Bernardo, depois fomos para Taubaté, e hoje nós temos essas 8 unidades próprias e essas 16 licenciadas atendendo no Brasil todo, né? Foram mais de 20 mil pessoas já incluídas no mercado de trabalho. Nós capacitamos mais ou menos por volta de 3 mil pessoas com deficiência por mês na organização. Então é um trabalho aí que a gente... intenso, né? É bem intenso. Grande. É uma boa palavra, Paulo. É verdade, é intenso, porque porque exige uma dedicação muito grande, né, no trabalho, exige um carinho muito grande, né? Eu sou próximo a pessoas que... Eu nasci dentro de uma instituição, vamos dizer assim, que trabalha com crianças que hoje são adultos, com deficiência bem grande em relação à cognitiva, ou seja, com... Antigamente se chamava o retardado mental, né? Na verdade, não se fala mais dessa forma. É aquela que não tem condição de autonomia nenhuma, né? Sim, aquelas pessoas com deficiência intelectual muito severas. Exato. E muito comprometimento. Com macrocéfalo, por exemplo, que não tem condição, ou outros tipos de condições. E eu vi desde criança isso. Aí
verificando esse trabalho, porque com essas crianças é dedicação full time, né, o tempo todo. Sim, claro. E aí, eu conversando com você, também conversei com a Sônia na época do que eu conheci a VAP no congresso, né, a Sônia Okuda, e foi muito interessante que a gente conversando, e você também já falou um pouquinho comigo, o trabalho começa na inclusão dessas pessoas na vida, muitas vezes, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, quer no trabalho, quer na escola, a gente costuma falar que a inclusão começa em casa, né? Se a família não tiver uma condição e não conseguir proporcionar que seu filho passe a ter autonomia e cresça e seja formado para a vida como um todo, né? Ele provavelmente vai ter dificuldades no seu sistema educacional. Então, a inclusão começa na família, a inclusão tem que ir para a escola, a inclusão tem que ir para serviços de saúde adequados para as crianças e jovens com deficiência, para que aí a gente tenha jovens e pessoas adultas aí com uma formação adequada para serem inseridas no mercado de trabalho, né? Mas eu concordo com você, a inclusão começa lá atrás, né? Vocês fazem esse trabalho, inclusive, de ajudar a família a incluir essa pessoa, vamos chamar de incluir na vida, né, nos processos da vida, e depois passar para o processo profissional também? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você já tiveram casos desse tipo, claro, né? Ah, sim, nós temos casos como esse, assim, é uma rotina, na verdade, porque quando uma família descobre que seu filho tem uma deficiência e quando essa criança com deficiência nasce, é algo muito novo para esses pais. E em alguns casos existe uma preocupação excessiva com relação a como criar esse filho, como eu devo agir com esse filho. E em alguns casos existe familiares que buscam uma sobreproteção, não no sentido disso ser um defeito para as famílias, por falta de conhecimento. Então é necessário você fazer um trabalho com esses jovens pais para que eles comecem a criar seus filhos de uma forma que eles tenham independência, que eles sejam autônomos no futuro. Então, de fato, a gente precisa começar esse trabalho de preparo para a vida logo quando as crianças nascem, quando elas são muito novas, para que depois eles tornem-se adultos mais independentes. Isso é fundamental. Ok. Bom, aí, depois disso, né, faz parte da vida também a parte profissional. Ah, sem dúvida. Não sei se esse é o foco de vocês, fazer uma inclusão na questão dessas pessoas estarem presentes no mercado de trabalho, não é isso? Ah, sim, é um dos grandes focos da organização, né? Nós temos 3 principais focos aí. Serviços de reabilitação clínica, a inclusão no mercado de trabalho, o preparo para essa inclusão, que é muito forte, e as defesas de direito das pessoas com deficiência. Esses são grandes focos que nós temos, mas a questão profissional é muito importante. Muito importante. Eu vi no site, tem bastante anúncios de vagas. Isso, é muito importante. E a gente entende que a organização tem que priorizar, a VAP tem que priorizar esse tipo de serviço, porque a gente tem ainda um volume muito grande de pessoas com deficiência, sem oportunidade no mercado de trabalho. O último censo, só para a gente contextualizar, o censo de 2010 apontou por volta de 24% da população com algum tipo de deficiência. Então a gente está falando de um país inteiro, né? A gente está falando aí de quase 45 milhões de pessoas. É um número muito grande. Muito grande. E hoje no mercado de trabalho, com esse volume todo, nós temos por volta de 300 mil pessoas com deficiência trabalhando, né? A gente percebe que no Brasil tivemos avanços importantes, tivemos avanços com relação à legislação, a famosa lei de cotas, que as pessoas de RH que estão nos assistindo devem vivenciar essa situação. Eu preciso contratar pessoa com deficiência. Desesperadamente. Eu preciso, porque eu vou levar uma multa da Superintendência do Trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. Eu, particularmente, sou muito a favor dessa lei de cotas, neste caso da deficiência, porque realmente é muito difícil, o preconceito é muito grande. Ah, sem dúvida. A gente que vive no meio empresarial percebe, o preconceito até pelo medo. Ah, sem dúvida. E eu tive a experiência de vivenciar, Paulo, quando a legislação... Na verdade, a lei de cotas ela é de 91, ela já tem mais de 20 anos, ela só não estava em vigor. Exatamente. Então, só foi mais ou menos a partir do ano de 2000, 2001, que as empresas começaram a ser fiscalizadas. E aí as empresas começaram a buscar as pessoas com deficiência. E aí elas só foram buscar, de fato, pela questão da legislação. Não foi por uma questão de responsabilidade social. Você tinha poucas experiências de empresas que já faziam isso. Então, a lei de cotas, ela
ela continua sendo uma coisa muito importante, ela é responsável sim pelo esse número de pessoas que a gente tem hoje no Brasil, e eu concordo com você, eu também sou muito a favor aí que ela continue, que a gente abra mais oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência. Aproveitando isso, fala pra gente quais são, eu vou chamar assim, dos tipos de deficiências mais comuns na questão de inclusão dentro do mercado de trabalho. As pessoas têm que tipo de deficiência? Até para deixar claro para as pessoas. Hoje a gente tem, até por uma forma de proporcionalidade, a gente tem as pessoas com deficiência física, com mais de 50%, um pouco 45%. Esse número não é muito preciso, mas é uma estimativa muito aproximada, né? Pessoas com deficiência física. Nós temos pessoas com deficiência auditiva, em segundo lugar, um volume importante, talvez aí uns 25%. Deficiência física que não tem mobilidade nas pernas, nos braços, que ou tem, numa perna, num braço, alguma coisa exatamente, que tem algum ou tem um membro amputado, isso também? E tem alguma dificuldade de mobilidade, enfim. Em segundo lugar, mais colocado é pessoas com deficiência auditiva. Né? Aí depois nós vamos falar dos deficientes visuais e dos deficientes intelectuais. Então, dentro da inclusão existe uma certa exclusão. Existem ainda hoje poucas oportunidades para pessoas com deficiência intelectual e também para pessoas com deficiência visual. Né? Então a gente precisa ter algumas ações aí afirmativas, vamos chamar assim, de abrir mais oportunidade para as pessoas com essas características também. Ok, a gente vai fazer um intervalinho e aí depois do intervalo nós vamos falar um pouquinho como é que essa questão de como é que a empresa faz esse casamento da busca dos profissionais com a necessidade que ela tem. Perfeito. A gente volta em seguida, até mais. APAE, educando cidadãos. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. As mudanças climáticas são uma realidade que o planeta enfrenta, não há como negar. O que podemos fazer é rever nosso modo de vida e a maneira como impactamos o futuro. O Greenpeace atua para defender o meio ambiente, inspirando as pessoas para mudarem atitudes e comportamentos, pressionando governos e empresas a rever seus conceitos de produção e desenvolvimento, sempre pensando na sustentabilidade. Eu apoio o Greenpeace e sou parte da solução. Você também pode ser. Junte-se a nós. Bom, voltamos ao programa Talentos em Foco. O tema de hoje é a inclusão de pessoas com deficiência. Antes de a gente voltar com o entrevistado, vou falar de alguns eventos aí da semana. Na semana que vem, dia 13, nós temos o encontro de encerramento dos grupos de estudos da ABRH na Baixada Santista, que a nossa queridíssima Lucilena Cordeiro vai ser a palestrante do evento, é imperdível. E nós temos a reunião de todos os grupos de estudos, são 5 grupos de estudos, eu coordeno um deles, e a gente vai trazer o trabalho que esses grupos fizeram durante o ano. Isso é muito importante, aliás, super importante aqui. Bom, lembro também que a gente tem, no final do mês agora, o 28º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que acontece todo ano aqui em Santos, é de 26 a 29 do 11. Então, se você quiser fazer inscrição, entra no site www.abtd.com.br, você pode fazer a inscrição no site. Se você quiser também, você pode entrar em contato com a gente no Talentos em Foco, porque a minha empresa ela é associada. Então, nós temos
desconto, 50%, que nós podemos oferecer para clientes e para amigos. Então, entre em contato com talentosemfoco@gmail.com, que a gente retorna, eu retorno para você e falo como é que você pode fazer inscrição tendo 50% de desconto no congresso. Mais uma notícia importante aqui, que é a palestra da Julia Blank, que veio no nosso programa da semana passada, que é Atitudes Positivas com Enneagrama, que vai ser dia 9 de novembro, agora às 20h30, no Ao Café. O Ao Café fica no Canal 4. E pertinho da Beneficência, Beneficência não, fica pertinho do Hospital Guilherme Álvaro. Para você fazer inscrição, pode fazer no site da juliablank.com.br, tá? Eu estarei lá, espero vê-lo também por lá. Nós estamos aqui com o Marcelo, da AVAP, e falamos, tem que pegar aqui a matéria, nós estamos falando sobre inclusão. E tem um artigo que saiu ontem, quarta-feira, sobre uma nova, chama-se, na Tribuna de Santos, Novas Oportunidades a Deficientes. Eu juro que não foi proposital não, mas nossa, né, foi bem interessante. A partir de hoje, que foi ontem, santistas portadores de deficiência terão mais oportunidades de emprego e qualificação profissional com o lançamento do projeto Emprego Apoiado, que é a central de vagas do trabalhador com deficiência. Então já está disponível. Nós vamos colocar no nosso Facebook as informações para vocês acessarem esses pontos, né, essas informações sobre essa entidade. Agora o que chama atenção, que eu acho que não é só aqui que acontece, uma observação do pessoal lá da entidade: desde o começo do ano foram oferecidas 179 oportunidades, mas só 23 pessoas conseguiram preencher cargos. Queremos mudar essa estatística. Por que acontece isso, Marcelo? É um dado muito preocupante, né? De mais de 170 vagas e apenas 23 foram preenchidas, né? O que a gente tem escutado muito, Paulo, da dificuldade de encontrarmos, principalmente dos gestores de RH, de encontrar profissionais com deficiências capacitados que possam ser absorvidos pelas organizações, né? De fato, a gente tem a clareza que parte dessa situação deve-se à falta da capacitação de algumas pessoas. Isso é fato. Entretanto, a gente tem a clareza que as empresas também precisam se preparar mais. E a gente nunca pode deixar de levar em consideração que para algumas empresas a questão do preconceito ainda existe. É uma coisa muito real. É comum ainda hoje escutarmos em algumas empresas que nos ligam que elas gostariam de contratar pessoas com deficiência, mas essa deficiência tem que ser muito leve. Por favor, uma deficiência bem leve, né? De não vai exagerar, hein? Isso, não exagera. Isso. Né? De preferência com uma boa aparência, mas uma deficiência bem leve. Ou seja, a gente percebe ainda em alguns casos situações de preconceito, né? E o preconceito, ele paralisa, né? O preconceito, ele faz com que esses processos não continuem. O preconceito faz com que as pessoas que se expõem a esse tipo de situação, isso é uma agressão, na verdade, para com as pessoas. Isso tem a ver com direitos humanos. Então, além de prepararmos as pessoas com deficiência, que é algo, sim, necessário, as pessoas com deficiência têm que estar preparadas, elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho pela sua competência, não pela sua deficiência. Exato. Né? E por isso a gente precisa dar ferramenta para que as pessoas que hoje não têm, elas adquiram, mas as empresas também precisam se preparar. As empresas precisam olhar para dentro das suas organizações e fazer algumas perguntas. Como é que está os meus gestores para receber um profissional com deficiência? Será que eles têm informação como é lidar com o cego? Será que eles têm a informação de como eu devo agir com uma pessoa que é surda? Será que a pessoa com deficiência intelectual pode trabalhar? Essas questões a gente precisa trabalhar com os nossos gestores, e você, como homem de RH, é muito importante levar essa mensagem, né? Para que as empresas se preparem mais para receber as pessoas com deficiência. Eu posso te assegurar, né, minha experiência de quase 20 anos, tanto na área da psicologia quanto na área de RH, na formação de pessoas com deficiência, todas as empresas que buscaram se preparar internamente, se formar e também ajudar na formação também de profissionais com deficiência, elas tiveram sim sucesso na inclusão, e hoje tem profissionais com deficiência que começaram com cargos de entrada e hoje estão na faculdade, tem pessoas que estão
com deficiência que estão assumindo cargos de chefia. Então, é possível sim. As pessoas com deficiência, o que elas precisam? Elas precisam de oportunidade, elas precisam ser preparadas. E, em contrapartida, é importante as empresas também se preparar. Isso é muito importante. Um exemplo fenomenal está na própria VAP. O presidente da VAP é deficiente visual. Ele é o presidente da instituição, é professor universitário, o que mais? Sim, sim. Ele foi presidente do Conselho Nacional de Assistência Social até na última gestão, né? Uma pessoa que ajudava a construir as diretrizes nacionais. Muito ativo, então? Muito ativo, muito ativo. Eu já vi alguns eventos, vi umas fotos de eventos que ele participa. O senhor Carlos Ferrari, o nosso presidente, é uma pessoa muito ativa, participa do movimento de cegos também, é secretário nacional da ONCB, Organização Nacional de Cegos. Hoje ele está na Bolívia tratando dessas questões com outras organizações mundiais que tratam. Enfim, as pessoas com deficiência nós podemos ter um presidente da República com deficiência, claro, né? Pode ser. As pessoas com deficiência, quando lhe é dada a oportunidade de ter os apoios necessários, né? A deficiência torna-se uma coisa como uma característica pessoal. Eu não conheço o Carlos Ferrari porque ele é cego. Eu conheço o Carlos Ferrari porque ele é uma pessoa competente, uma pessoa que é presidente de uma organização que tem mais de 3 mil funcionários, é uma pessoa que trabalha no movimento, enfim, e tem como uma das características pessoais ter uma deficiência visual. E nós que trabalhamos no movimento das pessoas com deficiência, e nós que atuamos como pessoas que defendem os direitos e as oportunidades, a gente quer isso, que as pessoas com deficiência elas sejam reconhecidas em primeiro lugar como cidadãos com direitos e deveres, né, mas como cidadãos. E como cidadãos eles têm direito a ter oportunidade. Então por isso que a gente fala muito nessa questão do preparo, de buscar capacitação, mas nós também queremos que as pessoas com deficiência tenham igualdade de oportunidade, as pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência. Ok, então a AVAP ela faz esse trabalho de capacitação, né, dos profissionais e tal, ajuda nessa ponte de profissionais existentes para as necessidades da empresa e ela dá consultoria para as empresas se adaptarem à utilização, vamos chamar desse recurso humano, né? Sim. Esse recurso humano dessas pessoas que têm necessidades diferentes. Sim, têm um com trato certeza, diferente. com certeza. Isso vai desde vocês conversarem inicialmente o que eles precisam, quais são as funções que eles têm na empresa que precisam de profissionais. Claro. E aí não é qual é a função que você precisa de profissional deficiente. Sim. Eu falei deficiente para ficar uma coisa bem chocante mesmo, tá? Na verdade, assim, quais as vagas que vocês têm? Claro. E nós temos profissionais, existem profissionais no mercado que também são deficientes, que podem suprir essa necessidade, não é isso? Com certeza. Esse é o pensamento básico que tem que se começar aí, né? Claro. O pensamento básico, que como você falou, é olhar de fato para a organização e verificar que tipo de apoio as pessoas vão precisar quando vierem trabalhar aqui dentro da minha organização. Muitas pessoas me perguntam, Paulo, o deficiente intelectual só pode trabalhar em atividades rotineiras, o cego ele pode trabalhar como massagista, o deficiente auditivo, vamos colocar ele num lugar que tenha bastante barulho, porque ele já é surdo mesmo. Nossa. A gente escuta muito isso, né? Então isso está errado, né? O que a gente tem, as pessoas com diferentes deficiências podem trabalhar em diferentes funções. Obviamente a gente tem que ter o bom senso junto com as equipes de saúde ocupacional para verificar que tipo de atividade é aquela que a pessoa está executando. Então nós da VAP fazemos uma análise do posto de trabalho junto com a empresa para verificar que tipos de necessidade aquela função existe. Obviamente eu não posso ter um eletricista também cadeirante. Obviamente a gente tem que ter um bom senso, né? Sim. A inclusão tem que ser uma inclusão no meu modo de ver. Mas o preparo de vocês é isso, vocês orientar, porque bom senso sempre é ponto de vista, por mais que o mínimo, eu já tive situações muito interessantes com isso. Então eu acho que essa condição de, por exemplo, bom senso, eu fui dar um treinamento outra vez numa entidade, numa empresa, e eles não me avisaram que um dos participantes do curso era um deficiente auditivo. E um dos filmes que eu tinha lá não tinha legenda. Exatamente. E assim, quando eu cheguei, alguém me falou. Eu falei, que bom, que eu tinha que ficar o tempo todo voltado para frente, porque ela fazia leitura labial. E que preparo que eu tive para isso? Nenhum. Claro. Mas, Paulo, parabéns porque você teve a iniciativa de se preocupar, de olhar para a pessoa. Apesar de você... É automático, você vira de costas. Né? Exatamente. Mas você teve uma atitude legal, que você se preocupou com essa situação. Muitas pessoas não se preocupam. Né? Então, quando a gente fala de preparar as empresas
treinar os gestores, a gente fala também das empresas disponibilizar isso que você falou, acessibilidade. E acessibilidade não é só rampa para a cadeira de rodas subir, né? A gente precisa ter elevador, a gente precisa ter banheiros adaptados para as pessoas, para que elas tenham uma condição digna, isso é necessário. Mas a acessibilidade é isso que você falou. O meu site, ele está acessível para o deficiente visual. Quando eu tenho um treinamento, como que o deficiente auditivo vai interpretar o conteúdo daquele treinamento? Será que não é importante eu ter alguém que tenha conhecimento em Libras, linguagem brasileira de sinais? Então, na medida que as empresas internalizam esses recursos e essas necessidades, isso se torna natural para as organizações. E é isso que a gente busca na nossa sociedade. Para que isso que você falou, quando eu tiver uma situação em que eu tenho um surdo, eu vou ter que ter alguém que faça a interpretação para ele. Ou eu vou ter que tomar esses cuidados que você falou. Eu acho que ele deve ter ficado muito feliz. Olha, apesar de não ter esse intérprete, ele está preocupando para eu fazer a leitura. De vez em quando eu conversava com a pessoa, eu ia lá. Primeiro, qual é a gesticulação da boca? Exatamente. Porque senão a pessoa não entende. E essa questão de acessibilidade é muito interessante. Eu estava numa empresa multinacional de grande porte. E ele contando a experiência que ele teve, né? Na Berrine, região da Berrine. Falou, Marcelo, eu passei vergonha. Por quê? A entrada da nossa empresa, você pode ver que tem uma catraca, e essa catraca ela é muito estreita, né? Não passa uma cadeira de roda. E aí, a gente teve uma visita do vice-presidente mundial da nossa organização, e quando o vice-presidente mundial chegou, ele era um cadeirante. Nossa, e ele não entrava. Então, ele falou que isso causou um constrangimento muito forte. Que bom que causou com ele, né? Ótimo, isso é ótimo. A gente precisa que esse tipo de história seja contada, porque assim, o ter um lugar de acesso para um cadeirante com uma largura maior, um acesso alternativo, tem que ser algo natural. Os nossos arquitetos e alguns arquitetos que estejam nos escutando aqui, o desenho universal, onde a gente privilegia pessoas com todos os tipos de característica, ele tem que ser pensado, E não é só para pessoa com deficiência. A gente tem hoje pessoas, os nossos trabalhadores, eles estão trabalhando até mais tarde. Hoje, uma pessoa com 60 anos, a gente tem presidentes, a gente tem executivos, pessoas com 70 anos, o nosso grande executivo do Brasil, que é oh meu Deus, me fugiu o nome, que foi da Ambev, enfim, ele tem 78 anos. Essas pessoas vão ter dificuldades de mobilidade. Então a gente precisa se preparar também para que as pessoas com deficiência sejam beneficiadas, mas pessoas com outras características também. Isso aí, o nosso papo está excelente, como eu falei para você, passa rápido, nós estamos encerrando o programa. O assunto é muito importante, meus amigos. Agora comece a pensar na sua empresa. Como é que a sua empresa pensa a questão da inclusão? Né? A gente fala de inclusão social, mas vamos pensar na inclusão dos portadores, das pessoas com deficiência. E pense bem nisso, no que você está... Qual é a sua ação para isso no dia a dia? Qual é a sua ação também com o cliente nesse sentido? Pense um pouquinho. Nós vamos pôr mais informações no Facebook, que é o facebook.com/Talentos em Foco. Você vai ver mais coisinhas sobre esse assunto, que é muito importante. Vamos fazer a indicação do nosso livro por lá. E você também pode assistir na sexta-feira, que é o dia seguinte da nossa estreia, no YouTube, que é o youtube.com/Talentos em Foco, o programa que aconteceu no dia anterior, ok? Eu quero agradecer a sua presença, Marcelo. Muito obrigado, seja bem-vindo a Santos, né? A conhecer essa nossa região. E até a próxima. Obrigado pela audiência. Até mais para vocês.